Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula que é sobre a estratificação social. Quem eu sou? Meu nome é Fernando César Rodrigues Machado, eu sou residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou graduado em Tecnólogo em Segurança Pública, tá? Também em Serviços Penais pela Faculdade Unisul de Santa Catarina e sou policial penal desde 2011. A quem se destina essa aula? Essa aula se destina à instituição de ensino Colégio Jean Piaget. O professor sou eu, como já mencionei, a turma é o primeiro ano do ensino médio, EJA, o primeiro semestre de 2024, na disciplina de Sociologia. Justificativa, tá? A compreensão da estratificação social é essencial para analisar as desigualdades existentes na sociedade. Ao entender como as pessoas são distribuídas em diferentes camadas sociais com base em critérios como classe social, raça, gênero, educação, podemos identificar os padrões de privilégios e discriminação que influenciam o acesso a recursos e oportunidades. Quais são os objetivos gerais? Compreender os principais conceitos e teorias relacionados à estratificação social, analisar os diferentes fatores que contribuem para a estratificação social, como classe, status, poder, investigar as consequências da estratificação social para indivíduos e grupos na sociedade, explorar estratégias para reduzir as desigualdades e promover a mobilidade social. Quais são os conteúdos programáticos, tá? Introdução à estratificação social, com definição, histórico e principais teorias. Quais são os fatores de estratificação social? Classe social, status, poder, raça, gênero e educação. Quais são os tipos de estratificação social? Sistemas de castas, classes sociais, estratificação vertical e horizontal. Quais são as consequências da estratificação social? A desigualdade de renda, o acesso a serviços básicos e a mobilidade social. Quais são as estratégias para combater a estratificação social? Políticas públicas, movimentos sociais e educação. Estudo de caso. Exemplos de estratificação social em diferentes contextos culturais e históricos. Número 1. A introdução à estratificação social. Qual é a definição, o histórico e as principais teorias, tá? A estratificação social é um conceito fundamental nas ciências sociais e que se refere à maneira como a sociedade é estruturada em camadas ou níveis sociais, com diferentes graus de acesso a recursos, poder e prestígio. Essas camadas são frequentemente organizadas hierarquicamente, influenciando as oportunidades e experiências de vida das pessoas. Qual é a definição, então? A definição, tá? A estratificação social é a divisão da sociedade em grupos distintos, com base em características como renda, ocupação, educação, status e poder. Essas características determinam a posição social de um indivíduo ou de um grupo na sociedade. O histórico. O estudo da estratificação social remonta a tempos antigos, mas foi amplamente desenvolvido no século XIX, durante o surgimento da sociologia, como disciplina acadêmica. Pensadores como Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim contribuíram significativamente para o desenvolvimento das teorias sobre a estratificação social. Quais são as principais teorias? O marxismo, de Karl Marx, viu a estratificação social como resultado das relações de produção capitalistas, onde a propriedade dos meios de produção determina a posição social. Ele argumentou que a sociedade é dividida em duas classes principais: os proprietários dos meios de produção, que é a burguesia, e os trabalhadores assalariados, que é o proletariado. O herbianismo, Max Weber expandiu o entendimento da estratificação social além da economia, considerando também fatores como status e poder,
Ele identificou 3 dimensões principais da estratificação: a classe social, baseada na posse de recursos econômicos; o status social, que é o prestígio social e o respeito; e o poder, a capacidade de impor a vontade sobre os outros. Funcionalismo. Esta abordagem, associada a sociólogos como Emily Durkheim e Talbot Parsons, vê a estratificação como uma função necessária para a estabilidade social. De acordo com o funcionalismo, a estratificação social é inevitável e serve para garantir que as pessoas ocupem posições adequadas na sociedade, como base em seus talentos e esforços. Teoria do capital humano. Essa teoria, desenvolvida por economistas como Gay Becker, argumenta que a educação e as habilidades são investimentos que os indivíduos fazem para melhorar sua posição na estratificação social. A posse de capital humano, como educação e treinamento, influencia significativamente as oportunidades de emprego e status social. Número 2. Fatores de estratificação social: classe social, status, poder, raça, gênero e educação. Classe social refere-se à posição de uma pessoa na hierarquia social, com base em fatores como renda, ocupação e propriedade. As classes sociais podem ser divididas em várias categorias, como classe alta, classe média e classe baixa. Status. O status social está relacionado à posição social de uma pessoa em termos de prestígio, respeito e admiração que ela recebe da sociedade. O status pode ser determinado por fatores como ocupação, educação, riqueza e conexões familiares. Poder. O poder social refere-se à capacidade de uma pessoa ou grupo de pessoas de influenciar ou controlar os outros e os recursos da sociedade. O poder pode ser político, econômico, cultural ou social, e está frequentemente ligado ao status e à classe social. Raça. A raça é um fator significativo de estratificação social, especialmente em sociedades onde existe discriminação com base na cor da pele ou origem étnica. A raça pode influenciar o acesso a oportunidades educacionais, emprego, moradia e outros recursos. Gênero. A estratificação de gênero refere-se a diferentes posições sociais ocupadas por homens e mulheres na sociedade. As desigualdades de gênero podem se manifestar em áreas como remuneração, representação política, divisão do trabalho doméstico e acesso a recursos. Educação. A educação desempenha um papel importante na estratificação social, pois pode afetar o acesso a oportunidades econômicas e sociais. Pessoas com maior nível de educação tendem a ter melhores empregos, salários mais altos e maior mobilidade social. Esses fatores muitas vezes interagem de maneira complexas e podem reforçar mutuamente para criar desigualdades na sociedade. Por exemplo, uma pessoa de baixa renda pode enfrentar desafios adicionais devido a seu gênero ou raça, o que pode limitar suas oportunidades de ascensão social. Uma ampla gama, artigos científicos sobre o tema, tá? Uma ampla gama de fatores condiciona a estratificação social. Tradicionalmente, esta tem sido caracterizada por diferenças de renda, nível educacional, consumo e estilos de vida, localização geográfica, raça e gênero. A fonte, Hartman, 2019. 3. Tipos de estratificação social: sistema de castas, classes sociais, estratificação vertical e horizontal. Sistema de castas é um tipo de estratificação social que é comum em sociedades tradicionais, como a antiga Índia. As castas são grupos sociais rigidamente definidos, nos quais a posição social de um indivíduo é determinada no nascimento e geralmente é difícil de ser alterada ao longo da vida. A posição na casta é baseada em fatores como hereditariedade e ocupação e religião. Classes sociais. Este é um sistema de estratificação social mais flexível, que é baseado em fatores como renda, ocupação, educação e riqueza. As classes sociais geralmente permitem uma maior mobilidade social, com indivíduos capazes de mudar sua posição social com base
em conquistas pessoais ou mudanças nas circunstâncias econômicas. Estratificação vertical. Este conceito refere-se à hierarquia social que existe entre diferentes grupos sociais, com base em fatores como poder, status e riqueza. Em um sistema de estratificação social vertical, os grupos sociais são organizados em diferentes níveis, com alguns grupos tendo mais privilégios e oportunidades do que os outros. Conclusão. Os fatores de estratificação social muitas vezes interagem de maneiras complexas e podem se reforçar mutuamente para criar desigualdades na sociedade. Por exemplo, uma pessoa de baixa renda pode enfrentar desafios adicionais devido a seu gênero ou raça, o que pode limitar as oportunidades de ascensão social. Metodologia. A metodologia incluirá uma abordagem participativa, incentivando a interação entre os alunos e a participação dos conceitos aprendidos em situações do mundo real. Serão utilizadas técnicas como estudos de caso, debates em grupo, análise de dados e trabalhos em equipe, para promover uma compreensão mais profunda da estratificação social e suas implicações. A avaliação. A avaliação será baseada na participação em aula, em trabalhos individuais e em grupos, em apresentações orais e em exames escritos. Serão avaliadas a compreensão dos conceitos, a capacidade de análise crítica e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Também serão valorizadas a criatividade e a originalidade na formulação de soluções para problemas relacionados à estratificação social. Referências bibliográficas, Hartmann, 2019.